Quando vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do meu Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Capítulo 16, versículo 7 diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 12: tenho ainda muito que lhes falar, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e testemunhará e tornará conhecido a vocês. Amém? Gente, hoje eu quero falar um pouco sobre o Espírito Santo com vocês. Amém? Quero logo dizer para vocês que o Espírito Santo não é aquilo que nós agora estamos vendo muito no Instagram, nas redes sociais. Alguém diz ser cheio do Espírito Santo para subir na parede, para subir na coluna, para, fazer tanta besteira. Algumas pessoas dizem ser cheia do Espírito Santo para rodar e cair, rolar no chão o tempo todo. Mas não é desse Espírito que eu quero falar do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Quero nortear vocês aqui no contexto. Esse texto, ele começa em João 13. Em João 13, Jesus, na verdade em João 12, Jesus chega em Jerusalém montado num jumentinho. Em João 13, ele entra numa casa, ele faz uma ceia com os discípulos. E lá na ceia, irmãos, é interessante, porque Jesus está numa mesa com os discípulos. Jesus está sentado à mesa e está conversando com os discípulos. E ele começa João 14. Em João 14 ele diz: olha, não se atemorizem, não fiquem com medo. E ele começa a falar algumas coisas que iam acontecer. Em João 15 ele diz: olha, eu sou a videira verdadeira, e vocês, se não tiverem em mim, vocês não podem fazer nada. Nada vocês podem fazer sem mim. E ele começa a falar: vocês são ramos, são os ramos. E se vocês estiverem desligados de mim, vocês vão secar e morrer, e vocês serão queimados. Em João 16, Jesus começa a falar sobre a importância e o papel do Espírito Santo na vida cristã, na vida dos discípulos. Ele fala: olha, vocês estão tristes porque eu estou indo, mas vocês deveriam estar felizes, porque agora eu vou, mas eu vou enviar um outro Consolador. Eu vou enviar alguém da mesma espécie do que eu. Muitos de nós acreditamos que Deus é o Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus é um pouco abaixo e o Espírito Santo é um Deus menor. Mas não, o Espírito Santo é Deus, só que é o Deus que habita dentro dos cristãos. O Espírito Santo é o Deus que habita dentro da igreja, é o Deus que habita em nós. O Espírito Santo é a pessoa de Jesus que agora não está mais ao nosso lado, mas está dentro de nós. E Jesus faz pelo menos 5 citações ou menções no Espírito Santo durante esses 3 capítulos. Ele faz algumas citações importantes, inclusive dizendo: olha, ele, o Espírito, vai guiar vocês a toda a verdade. O Espírito vai lembrar vocês do que eu falei para vocês. O Espírito, ele não vai falar de si mesmo, ele vai falar daquilo que ele viu. Ele vai ser uma testemunha daquilo que ele viu e vai contar a vocês. Jesus diz: olha, tem muita coisa que eu quero falar para vocês, mas vocês agora não suportam ouvir. Vocês não podem ouvir agora, mas o Espírito Santo da verdade, ele vai anunciar essas coisas a vocês.
esse contexto inteiro acontece antes da crucificação. Antes da crucificação, Jesus está numa mesa falando sobre tudo isso para os seus discípulos. Depois ele é crucificado, ele é morto, mas ele não só morre, ele ressuscita ao terceiro dia, para nunca mais morrer. E ele é assunto aos céus e deixou a promessa do Espírito Santo para nós. Ele diz: olha, vocês não vão ficar órfãos, vocês não estarão sozinhos, agora o Espírito Santo estará com vocês. Eu quero dizer que não é possível fazer vida cristã, fazer igreja sem o Espírito Santo da verdade. Não há igreja, não há vida cristã, não há caminhada com Cristo sem a pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, gente, a gente precisa lembrar, C.S. Lewis, ele diz que por vezes o homem precisa ser lembrado mais das coisas que sabe do que ser ensinado coisas novas. Eu quero lembrar isso também todo dia, que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia. O Espírito Santo não é um vento, não é um fogo, não é uma fogueira. O Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Tem muitas bases bíblicas. Algumas religiões acreditam que o Espírito Santo não é uma pessoa. Mas eu quero situar você e quero biblicamente falar que o Espírito Santo é uma pessoa. Em Atos dos Apóstolos, por exemplo, se nós formos colocar algumas características de uma pessoa, a gente vai perceber que uma pessoa se comunica, correto? Uma pessoa fala, gente? Fala. Uma pessoa se comunica pela fala. Uma pessoa toma decisões? Uma pessoa toma decisões. Amém? Uma pessoa sente emoções? Sente emoções. Amém? E uma pessoa pensa? A pessoa fala, toma decisões, pensa e sente emoções. Em Atos capítulo 13, versículo 2, diz assim: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse. No livro de Apocalipse vai aparecer muita expressão: ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então o Espírito Santo fala, e tem vários textos que mostram que o Espírito Santo fala com a igreja, fala com os discípulos. Então é a característica de uma pessoa. O Espírito Santo toma decisões. Em Atos capítulo 15, versículo 28, diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor maior encargo sobre vocês. Atos 16, 7 diz: quando chegaram à fronteira, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo impediu. Então o Espírito Santo também toma decisões. O Espírito Santo tem emoções. Não entristeçam o Espírito Santo, com o qual foste selado para o dia da redenção. Vamos voltar nesse texto. O Espírito Santo tem ciúme de nós. Então ele tem emoções. E o Espírito Santo pensa. É ele quem investiga todas as coisas da mente de Deus e revela a nós. Amém? Então o Espírito Santo é uma pessoa. Agora, é interessante que Francis Chan, ele escreve um livro chamado Deus Esquecido. Esse livro é muito impactante. Eu li durante a preparação da mensagem do Acamp, e teve algo que me chamou muita atenção. Francis Chan diz assim: olha, se eu fosse Satanás e eu quisesse frustrar os planos de Deus e do seu reino na vida de uma pessoa, eu faria essa pessoa ignorar totalmente o Espírito Santo. Se eu fosse Satanás e eu quisesse frustrar os planos de Deus e o seu reino na vida de uma pessoa, eu faria essa pessoa ignorar o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é a pessoa de Deus que vai nos levar a ver Jesus, irmão. Olhar Jesus, ver beleza em Jesus não é possível a não ser pela pessoa do Espírito Santo. Não é possível o novo nascimento acontecer sem que o Espírito Santo opere o novo nascimento.
Então, todas as vezes que a igreja ignora o Espírito Santo, é uma igreja fadada ao fracasso. Não há igreja, não há vida cristã sem a pessoa do Espírito Santo. Todas as vezes que eu leio a minha Bíblia, eu vejo beleza, eu tenho uma revelação de Cristo nas Escrituras. E uma dica a vocês: a gente não lê a Bíblia para conhecer histórias boas e bonitas. A gente não lê a Bíblia para conhecer a história de Jacó e dos demais. Nós devemos ler a Bíblia para conhecer uma pessoa. E essa pessoa é revelada pelo Espírito Santo a nós. Nós devemos ler a Bíblia porque a Bíblia contém todas as verdades que nós precisamos de Deus. É o Espírito Santo quem vai fazer eu ter prazer e ver beleza na oração. Eu leio a Bíblia para conhecer uma pessoa e eu oro porque eu preciso experimentar essa pessoa, que é Jesus. E sem o Espírito Santo a oração vai ser muito chata. Sem o Espírito Santo a oração vai ser só pedir. Nós não vamos nos relacionar com Deus sem a pessoa do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é aquela pessoa que vai nos auxiliar no conhecimento da verdade de Deus. Tá bom? E eu quero desfazer algumas coisas que a religião algumas coisas que a religião fez conosco. Uma coisa que a religião nos ensinou foi: para você se relacionar com o Espírito Santo, você precisa ser um homem santo. Para você se relacionar com o Espírito Santo, você precisa ser uma pessoa obediente. Para você ser um homem de Deus, você precisa... E aí começaram a colocar nos nossos ombros algo que não é bem assim. Eu não preciso ser santo para começar a me relacionar com o Espírito Santo. Agora, o relacionamento com o Espírito Santo vai fazer eu viver uma vida em santidade. Eu não preciso ser santo, irmãos, para eu me achegar a Deus. É eu me achegar a Deus que vai fazer eu viver uma vida em santidade. Eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo e eu acho que com a maior parte dos novos convertidos. Aqui está o pecado. Aqui está a desgraça do pecado. Ali está Jesus. Maravilhoso, lindo, belo. E quando eu era novo convertido, eu pensava assim: cara, eu preciso abandonar esse pecado, porque se eu abandonar esse pecado, eu vou me apaixonar mais por Jesus. E aí chegava domingo, tinha uns cultos maravilhosos, e aí eu tinha pecado na semana. E aí eu ficava assim: poxa, agora eu não posso nem sentir a presença de Deus, porque eu estou em pecado. Mas domingo que vem, eu vou me esforçar, vou viver em santidade, para que quando eu chegar no culto, eu vou me relacionar com Jesus. E domingo que vem eu caía de novo. Até que um dia, pelo poder do Espírito Santo, eu entendi uma coisa: não é largando o pecado que eu vou me aproximar de Jesus. É eu me aproximando de Jesus que eu vou largar o pecado. É eu me aproximando da beleza de Cristo que o pecado passa a não ser mais suficiente para mim. É eu me aproximando de Jesus que eu tenho um poder, que o Espírito Santo me dá poder para abandonar o pecado. É o Espírito Santo que me dá poder para viver uma vida em santidade. É tão difícil viver em santidade. Na verdade, sem o poder do Espírito Santo é impossível viver em santidade. Sem o poder do Espírito Santo eu não vou ser um homem de Deus nunca. Porque Ele é a pessoa que me empodera a ter uma vida santa. Amém? Eu não preciso ser obediente para começar a me relacionar com o Espírito Santo. É o relacionamento com o Espírito Santo que vai começar a gerar obediência no meu coração. A obediência é fruto de um relacionamento, não é fruto de uma lei de regras. A obediência é fruto de se relacionar com Deus. Porque o relacionamento com o Espírito Santo, pastor, outra coisa, não exige nada, mas ele gera.
É o relacionamento com o Espírito Santo que gera santidade. É o relacionamento com o Espírito Santo que gera obediência. É o relacionamento com o Espírito Santo que gera eu ser um homem ou uma mulher de Deus. Eu não tenho que começar a caminhada cristã para eu me relacionar com o Espírito Santo. É o Espírito Santo, meu Deus, é Ele quem vai ditar a minha caminhada cristã. Amém? E tem uma coisa interessante que acontece nesse contexto. Jesus está numa mesa. Gente, e a mesa de Deus, escute, a mesa de Deus é para todos. Todos. Pecadores também podem sentar na mesa de Deus. Sabe por que eu digo isso? Irmão Judas estava na mesa com Jesus. Irmão, e quando eu lembro que Judas era o tesoureiro, pastor, eu digo, está repreendido em nome de Jesus. Está amarrado o espírito de Judas sobre o tesoureiro. Meu Deus, sai daí. Ainda bem que ele já morreu, vai para lá. Mas enfim, Judas estava na mesa e Jesus não constrange Judas em nenhum momento. Judas ceia. E quando Judas sai da mesa, Jesus fala, olha, faz o que tu tem que fazer. Todo mundo pensava ali que Judas estava indo comprar alguma coisa, porque ele era o tesoureiro. Jesus não constrange Judas. Agora, a permanência na mesa é que vai mudar a minha vida. Judas, se tivesse permanecido ali, ele não teria se matado. Porque todos os discípulos continuaram na mesa. Uns traíram, outros negaram, outros se afastaram, mas eles continuaram na mesa. E foi na mesa que eles receberam poder para voltar aos pés de Jesus. Porque o relacionamento com o Espírito Santo é um convite para eu sentar na mesa de Deus. O relacionamento com o Espírito Santo é o convite para eu sentar aos pés do Senhor. E é nos pés do Senhor que minha vida é mudada. É nos pés do Senhor que eu vejo beleza nele. É aos pés do Senhor, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos pastores ou líderes, não. É o Espírito Santo, é a pessoa que nos dá esse poder. Porque o dia que nós pararmos de nos relacionar com Ele, o dia que nós pararmos de ler a Bíblia e de orar, acabou. Já era. O Espírito Santo é essa pessoa. E tem uma música do Alessandro, muito interessante. Uma música que diz assim, eu não trouxe nada para a mesa. Só tenho uma fome e uma sede, né, Daniel? Eu queria cantar, mas eu ia substituir Daniel aí. Já sou pastor, já. Essa música, ela fala muito comigo. Muito. Porque ela fala de uma mesa que tem um pai. E tem um banquete. E lembra muito do meu pai. Eu perdi o meu pai quando eu tinha 12 anos de idade. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu perdi uma irmã. E 10 meses depois eu perdi o meu pai. E meu pai e minha mãe trabalhavam na feira, eu também ia para a feira. A gente vendia frutas e outras coisas, lanches. E a gente voltava mais cedo, eu voltava mais cedo, eu, meu irmão ou a irmã, para trazer a comida para casa, porque em casa só tinha 6 meninos. Só. É porque 2 já tinham ido embora, já casados nessa época. Eram 8, nós éramos 8 irmãos. E aí, as minhas irmãs cozinhavam, faziam a comida, ficava tudo pronto, mas faltava uma pessoa. Ninguém sentava na mesa e ninguém colocava sua comida, porque faltava uma pessoa. Quando dava lá no canto, lá vinha o meu pai, todo mundo ficava muito feliz, e todo mundo sentava à mesa. E na mesa, o que era mais gostoso ali, eu era criança demais para entender.
era o relacionamento com o Pai, e não a fartura da comida. E na mesa todos têm voz. Pai, eu posso ir para a escola? Posso não ir para a escola hoje? Não, tem que ir. Todos têm voz, mas tem uma direção. É na mesa que o Pai dá direção à família. É na mesa que o Pai dá direção aos seus filhos. É na mesa que Cristo revela a sua vontade para nós. E quando eu falo de mesa, eu não estou falando do objeto, eu estou falando de relacionamento, de intimidade. É na mesa que nós ouvimos o Pai. Só que eu era menino demais para entender que ali a coisa mais importante era o meu Pai. Talvez você seja menino demais na fé, mas eu quero te falar, eu como irmão mais velho, eu quero te falar, na mesa, a maior figura, a coisa mais especial não é o banquete da casa do Senhor, é a presença dEle nas nossas vidas. É a presença de Jesus. Naquela mesa que Jesus estava, a ceia não era o mais especial, era Jesus. E todos precisavam das direções de Jesus. Eu quero dizer, você agora já sabe. Eu era novo demais na época, mas graças a Deus o Espírito Santo me falou agora, na minha vida, olha, o mais importante nessa igreja não é o banquete, não é nada, é a presença do Pai. E nós ficávamos super felizes quando meu pai chegava, porque todo mundo ia sentar e ouvir sobre a mesa. E Deus, antes de criar o homem e a família, Deus criou a mesa. O relacionamento de Deus Pai com Deus Filho e Deus Espírito Santo foi antes da criação de todas as coisas. O relacionamento com o Pai é o que nós temos de mais precioso. E meu Deus, há lugares em que você não pode ler sua Bíblia, que você não pode pregar as Escrituras. Você tem uma Bíblia em casa, criatura. Leia, estude sua Bíblia. Mas é o Espírito Santo que faz isso em nosso coração. É o Espírito Santo quem faz. Tem um texto em Efésios 4:30, que eu citei agora há pouco, que diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Eu vou te situar. Paulo está escrevendo aos Efésios e ele diz assim: olha, sabe o dia da redenção? O dia que Cristo Jesus vem buscar a sua igreja? Existe um selo sobre vocês, e esse selo é o Espírito Santo. E Paulo vai dizer em Romanos 8, vai dizer assim: olha, todos aqueles que não têm o Espírito Santo, esses não são de Deus. Não sou eu que estou falando, é Paulo. Todos aqueles que não têm o Espírito Santo não são de Deus. E ele vai falar para os Efésios: olha, vocês que têm o Espírito Santo é um selo na vida de vocês. Quando Jesus vier buscar a gente, ele não vai perguntar de qual congregação você é. O que você fez? Ele vai perguntar: você tem um selo? Você foi selado pelo Espírito Santo? Você nasceu de novo? Se não, é o Espírito Santo que me faz entender que o inferno era todo meu. Eu era totalmente digno do inferno. Nós éramos dignos do inferno. Mas por completa compaixão e amor, somente por isso, somente por amor, Jesus assumiu a minha culpa. A culpa que era minha, Ele tornou a sua culpa. Eu era digno do inferno, Ele digno de glória e louvor. Ele assume a minha culpa, me substitui e agora me faz digno do céu. E eu não sou digno do céu porque eu sou legal agora, um cara bacana, casado, que tem filhos. Não. Agora eu sou digno do céu porque existe um selo. O Espírito Santo da verdade. Aquele que não pode mentir. Aquele que revelará toda a verdade.
E eu me lembro de uma história de Agostinho de Hipona, pastor. O senhor gosta muito. Não sei se o senhor já ouviu essa. Os amigos de Agostinho de Hipona decidiram tramar, fazer uma brincadeira com ele. E disseram: Agostinho, vem aqui na porta, olha aqui, uma vaca voando. E ele saiu correndo e disse: cadê? Eles disseram: nós estávamos só brincando, é mentira, besta. Igual eu falo para Débora. Aí Agostinho disse assim: paz, eu acreditei que a vaca estaria voando. Porque é mais fácil uma vaca voar do que um crente cheio do Espírito Santo mentir. Por incrível que pareça, a mentira passou a ser para nós, homens modernos, algo comum demais. Pode usar, né? Para nós, homens modernos, nós achamos que a mentira é algo que deve ser algo corriqueiro. Não. Não, não, não. Crentes selados com o Espírito Santo, eles falam a verdade. Crentes selados com o Espírito Santo, eles não mentem, irmão. Que o Senhor nos perdoe das nossas mentiras. E que nós possamos não mais entristecer o Espírito Santo, que é o nosso selo, que é a pessoa de Jesus dentro de nós, que é a pessoa que não nos deixará órfão, que é a pessoa que enfrentará todas as coisas conosco. Na verdade, que é o nosso ajudador. O problema é que nós conhecemos muito sobre técnicas, conhecemos muito sobre estratégias, conhecemos muito sobre atualidades, conhecemos muito. Não está errado. O problema é quando eu conheço mais sobre uma estratégia do que sobre o Espírito Santo. Porque naquele grande dia, o que vai fazer sentido é o selo do Espírito Santo em meu coração. E o selo é um sinal de propriedade. Na antiguidade, os senhores selavam com anel, com alguma coisa, selavam sua propriedade. Quando eles iam embora e deixavam a propriedade selada, poderia ser uma carta, alguma coisa. Aquele selo, ninguém mexia. Porque aquele selo era a certeza que aquele senhor voltaria para buscar a sua propriedade. Nós precisamos ter muita certeza que Jesus vai voltar. E que Jesus vai voltar para nos buscar. Irmãos, está no fim mesmo. Israel agora, você deve estar acompanhando nos noticiários. Primeira vez na história que Irã ataca Israel. Tem gente que diz que não tem nada a ver. Por exemplo, alguns reformados acham que não, pastor. Mas Jesus nos disse isso. Vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerras. E o evangelho do reino será pregado em todas as nações. E aí virá o fim. Jesus vai voltar, vai buscar a sua igreja. Eu quero estar junto. Não sei, sei lá, enxugando os pés de Jesus, fazendo alguma coisa. Mas nós precisamos ansiar por essa volta. Luciano, eu não consigo desejar essa volta, eu não consigo amar Jesus. O que eu faço? Eu não consigo amar Jesus. A pergunta não é essa. A pergunta, se você não consegue amar Jesus, é: eu nasci de novo? Porque só é possível amar Jesus quem nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, você vai morrer e não vai conseguir. Se o Espírito Santo não fez essa obra no seu coração, como ele diz para Nicodemos: Nicodemos, existe um espírito, Nicodemos, que pega o coração de pedra e transforma no coração de carne. Um coração frio no coração quente, um coração morno no coração apaixonado pelo Cristo. É o Espírito Santo que faz essa obra. Somente o Espírito Santo. Campanhas não fazem essa obra, pastores não fazem, padres não fazem, líderes não fazem, prefeitos, ninguém faz. Essa obra é do Espírito Santo no coração dos homens. Vamos ficar de pé?
a pessoa do Espírito Santo é o selo para o dia da redenção. Sabe a revelação de Jesus que nós tanto queremos? Ela está na pessoa do Espírito Santo. Sabe a revelação das Escrituras que nós precisamos? Ela está na pessoa do Espírito Santo. Sabe a vida em santidade que nós precisamos? Está no Espírito Santo. Sabe a vida de obediência a Deus? Ela está no Espírito Santo. Sabe a vida de fidelidade ao casamento? Ela está no Espírito Santo. A vida do crescimento na igreja está no Espírito Santo, porque é Ele que revela a beleza de Cristo para a igreja. Sabe, a pregação que nós necessitamos está no Espírito Santo. O Espírito Santo é essa pessoa de Deus, irmão. É o próprio Deus que habita em nós. Agora nós não mais andamos desgarrados como ovelhas. Nós agora temos pastores, o pastor do Salmo 23. E para encerrar, uma ovelha muito teimosa, eu assisti isso e achei interessante. Quando a ovelha é muito teimosa, o pastor pega ela vai se desgarrar para cair no abismo. Ele pega ela atrás, ela desgarra, quer cair no abismo. E tem tempo que a ovelha está tão teimosa que ela não quer mais nem comer. Ela quer todo o tempo se desgarrar do rebanho. O pastor faz o seguinte: pega a ovelha, quebra a perna da ovelha. Sabe por quê? Ele quebra a perna porque ele precisa que a ovelha se alimente. E quando a ovelha está com a perna quebrada, ela começa a aprender a ouvir a voz do seu pastor. Mas o pastor que quebra a perna da ovelha é o pastor que sara a perna da ovelha. Por amor. Por amor. Para aquela ovelha não se desgarrar e se matar no abismo. Para aquela ovelha não ficar com fome e morrer. O pastor faz isso. E é o Espírito Santo que faz nós percebermos que um sofrimento pode ser a revelação de Deus no nosso coração. Feche seus olhos.